pensando quando eu queria que as coisas na minha vida mudassem. Sabe, quando a gente tem aquela vontade de que tudo seja diferente, de que a gente acorde e olhe para as coisas diferentes, tenha coisas diferentes a fazer, viva experiências diferentes. E aí eu me tomei disso como uma necessidade, eu tomei como se eu precisasse realmente viver isso, como se eu precisasse instantaneamente que a minha vida inteira mudasse e que alguma novidade chegasse para eu poder viver em paz. E é muito interessante que geralmente quando a gente se agarra a esse pensamento, ele permanece e parece que é uma responsabilidade nossa fazer com que tudo seja simplesmente diferente, como em um passe de mágica, né? Existe uma expectativa nossa para que sim, algo vai mudar, tem alguma coisa para mudar. Eu, pelo menos, eu me sinto muito assim, eu não sei vocês, né? Com essa expectativa de que tudo seja diferente da noite pro dia. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? A gente sabe que existe um processo muito grande. E aí, quando eu me peguei pensando assim, sobre essa necessidade de mudança, eu nem sabia o que eu queria que mudasse, o que eu queria que fosse diferente, para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, sabe? Coisas que talvez me norteassem ou que me fizessem pensar, poxa, eu não quero mais viver tal coisa na minha vida, então é isso que eu preciso mudar e tá me gerando esse sentimento. Não, eu só acordei com o sentimento de que eu queria que as coisas fossem todas diferentes. E seguir a partir daí desse sentimento. Mas esse é um sentimento que leva a gente às vezes para um lugar muito culposo, como se a gente estivesse vivendo uma vida chata, uma vida errônea, enfim, e todos os outros, né, defeitos que possam existir em uma vida comum. O mais icônico desse processo todo é que fazem mais ou menos 9 meses em que sim, a minha vida inteira mudou. Eu morava na capital do Paraná, em Curitiba, e eu morei lá por mais ou menos 1 ano e meio. E lá eu comecei a reestruturar algumas coisas da minha vida e, enfim, vivendo a vida por lá, vivendo outras experiências. Quando, de repente, sem muito esperar, veio uma notícia com a minha família de que o concurso que eu tinha realizado há 3 anos atrás estava dando andamento. E, de repente, eu fui chamada para assumir esse concurso no interior do Paraná, perto da minha família, na cidade em que eu cresci, né? Perto da cidade em que eu cresci. Então, de repente, tudo mudou. Eu resolvi assumir esse concurso, eu resolvi mudar minha carreira, eu resolvi mudar minha cidade, mudar minha relação, mudar muita coisa. Então, não só eu decidi, mas meu marido também decidiu viver isso comigo. Então a gente veio pro interior do Paraná. E aqui as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Eu mudei a minha casa, mudei o meu estilo de morar, meu estilo de vida, por essa nova etapa que a gente está vivendo, né? Hoje eu ainda compartilho a casa com a minha família, porque nós estamos vivendo um processo de construção, então eu vou trazer também logo pra cá algumas coisas sobre construção. Enfim, uma outra parte do vídeo. Mas tudo mudou. De repente, eu gastava quase 1 hora para me deslocar para o trabalho e na outra semana só gastava 10 ou 5 minutos para chegar no trabalho. O que eu gastava de quilometragem para ir para o trabalho, eu gasto para ir, voltar e almoçar em casa se eu quiser. Tudo mudou, realmente. E aí eu me peguei pensando, como assim eu quero que tudo mude de novo? Eu quero que as coisas vão para que lado? Para que sentido? Para que rumo? E a gente se prende nesse pensamento em alguns momentos como se eles fossem verdades absolutas. O que a gente não pode fazer é abrir mão de uma vida real por um pensamento ideal. A gente precisa aprender a respirar e olhar para o que a gente tem de real ao redor. E foi isso que eu tentei fazer quando eu me peguei nesse pensamento que estava se tornando uma verdade dentro de mim e já me incomodando com a realidade que eu vivo. E eu me peguei pensando e eu falei, epa, peraí. A minha vida acabou de mudar, tudo acabou de mudar. O que eu quero que mude agora? Eu ainda estou vivendo muitos benefícios e colhendo muitos frutos dessa mudança. O que eu quero que mude? Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa desfrutar das coisas no caminho também. Não só com que elas mudem o tempo todo, sem sequer a gente perceber onde é que a gente tá. E aí que entra a necessidade da gente começar a se perguntar o que é real do que a gente tá pensando. O quanto as coisas que a gente deseja internamente, elas não estão já no nosso dia a dia, ou conseguir substanciar tudo aquilo que a gente pensa. Nem sempre a gente vai conseguir simplesmente mudar a nossa vida da noite pro dia, mas em alguns momentos esse desejo de mudança ele pode dizer alguma coisa. Quando a gente quer mudar, a gente sabe o que a gente quer mudar.
quando a gente tem algo concreto em mente, quando a gente tem alguma coisa que incomoda, a gente consegue olhar para aquilo e dizer, é isso, eu preciso mudar essa parte da minha vida. Mas quando a gente só é levado pelo cotidiano, pelas informações, pelas fake news, pelas vidas que a gente acompanha nas redes sociais, é muito mais difícil a gente dizer, é isso que eu preciso. Porque parece que a gente precisa de tudo, o tempo todo, e de uma vida ideal o tempo todo. Enfim, o que é legal a gente pensar também? O que é nosso nesse pensamento de mudança? Será que a gente está cansado do que a gente está vivendo? Ou a gente está cansado de nem se dar conta do que a gente está vivendo? E aí eu me peguei nesse pensamento mesmo de não me dar conta. Caraca, eu tô no processo de construção da minha primeira casa aos meus 25 anos. Eu assumi o meu primeiro concurso aos 25 anos. 2025 foi um ano de extremas mudanças para mim. Eu estive mais perto da minha família como eu nunca estive. Eu sofri também percas dolorosas esse ano. Passei por momentos extremamente dolorosos. Abri mão de uma parte da minha carreira durante esse ano e decidi isso durante esse ano. Mas muitas coisas se transformaram, sabe? Muitas coisas mudaram disso tudo. E sou eu, esse processo sou eu. Eu não preciso viver agora tudo o que eu quero viver, mas tem algumas coisas que eu preciso viver agora. Tem alguns outros processos que eu preciso viver agora. Eu pensei muito isso em relação à minha família. Durante esse ano eu perdi o meu avô materno e enfrentei com a minha família materna também um momento de adoecimento de uma das minhas tias, em que foi muito intenso pra gente. Em um domingo eu me peguei pensando, nossa, como eu queria viajar, como eu queria viver experiências diferentes. E tudo isso eu me peguei pensando, olhando as redes sociais. E aí depois eu pensei, mas peraí, hoje é domingo. Eu posso ligar pra minha família, eu posso juntar todo mundo e a gente transformar um domingo em festa. E isso eu só posso fazer agora, sabe? Com certeza, eu torço ao universo para que eu possa fazer isso por muitos anos. Mas entende que eu precisava fazer isso agora? A gente esse ano conseguiu comemorar o aniversário de 89 anos do meu avô. Eu penso muito se a gente tivesse escolhido e deixado para comemorar os 90, porque 90 anos é um marco de década, ia ser muito legal e, enfim, muitos outros motivos. A gente não ia poder comemorar essa data e não ia chegar aos 90 anos pra gente viver esse momento. Mas a gente viveu o nosso momento com ele, os 89 anos, a gente comemorou, confraternizou. A gente precisava viver aquilo ali agora. Na data do aniversário dele, da festa, eu tava com o ingresso comprado pra ir pra um show no Rio de Janeiro, um show da turnê do Tardezinha, que eu queria muito ir. Passei o resto de 2025 procurando onde teriam shows que eu pudesse ir, pra viver essa última experiência do Tardezinha, né? Pra mim a primeira e a última. Mas não tinha como, né? Foi ali em 18 e 21 de abril. Não tinha como eu simplesmente abrir mão de estar ali com a minha família no dia do aniversário dele e passar essa data com ele. E ainda bem que eu não abri mão, ainda bem que eu vivi esse momento agora. Então eu tô passando a entender um pouco mais isso. Tem algumas coisas que a gente quer que sejam diferentes, mas algumas coisas a gente precisa viver agora. A gente precisa viver em um momento. E eu acho que esse é o momento, sabe? Então essa ideia de querer que tudo mude não faz nem um pouco de sentido, porque agora eu preciso estar aqui, agora eu preciso viver esse momento que eu tô, eu preciso viver tudo isso que tá ao meu redor. E eu acho que agora é a hora de eu escutar um pouquinho mais o que eu tenho pra mim, o que eu preciso, o que eu quero tentar, o que eu quero me arriscar. 2025 talvez tenha sido o ano do agora. Vamos ver o que 2026 tem pra gente. Bom, acho que é isso. Eu queria conversar um pouco sobre essa expectativa irreal que a gente tem em alguns momentos de mudança. E algumas outras que são muito mais reais. Quando eu falo do agora, uma das minhas expectativas de mudança era que a minha vida conturbada e corrida de trabalho diminuísse. E que eu conseguisse me dedicar a coisas como criar vídeo, criar peças, enfim, outras coisas que eu possa criar. Existir, transbordar. Eu acho que isso é uma forma de transbordar a minha existência, sabe? Então, uma das minhas necessidades de mudança era isso, reduzir toda a minha correria de trabalho e poder saborear um pouco mais da vida e desfrutar. Acho que eu tô conseguindo, eu tô tentando fazer isso nos últimos tempos e eu espero conseguir me dedicar aqui também fazendo isso, porque tá sendo uma experiência muito legal pra mim. Enfim, é isso. Então a gente se vê por aqui em algum outro momento, em um outro vídeo, e logo eu vou trazer mais informações também sobre a obra, sobre a construção. Enfim, acho que esse é um processo legal que eu quero compartilhar também aqui no YouTube, deixar isso registrado, para que outras pessoas possam acompanhar e saber.
Enfim, beijos, espero vocês aqui em outros vídeos, em outros momentos, que tudo dê certo por aí. Até mais!